pessoal, eu sou o professor João Paulo e essa é a 6ª aula do curso de Tecnologias Web. Vamos começar. Bom, conteúdo dessa aula. Basicamente, construção de páginas em HTML. A gente vai aprender as principais tags utilizadas para se construir uma página HTML. Então, a primeira coisa, tags de formatação de texto. Depois, as tags de criação de links entre as páginas. Depois, tags de manipulação de imagens. E, por último, formatação de tabelas. Vamos lá. Bom, tags de formatação de texto. A primeira tag que a gente tem que aprender para formatar um texto em HTML é a tag de parágrafo. A tag de parágrafo chama P. Tag P. E ela é fechada com /P. Ela é uma tag de escopo. Então, eu marco o início de um parágrafo e o final do parágrafo. Todo esse texto que tiver aqui, entre esse início, essa abertura e fechamento da tag, vai ser um parágrafo do meu texto, em HTML. Segunda tag que a gente tem que aprender, a tag de título. Na verdade, a tag de título é H, vai de 1 a 6. Então, nós temos alguns títulos em HTML. H1 é o título principal, é o maior título do meu texto. E o H6, o menor título. Nós vamos ver exemplos de uso desses títulos mais à frente. Outra tag muito importante, a tag BR, que eu posso utilizar ela assim, com barra, ou simplesmente BR, e essa tag serve para pular linha. Então, se eu tenho um texto e ele necessita que eu pule para a próxima linha, no momento em que eu utilizar uma tag BR, tudo que vier depois da utilização da tag vai estar na linha de baixo. A tag HR, que eu também posso utilizar tanto com a barrinha ou sem a barrinha, ela é uma tag que coloca para mim no texto uma régua horizontal, uma divisão no texto. As tags sub e super, sup, na verdade, elas marcam o início e o fim de um texto subscrito ou sobrescrito. Como vocês podem ver no exemplo aqui, entre as tags, tudo que tiver dentro do escopo de marcação dessa tag, sub, por exemplo, vai ficar subscrito. Ou seja, vai diminuir o tamanho da letra e ficar escrito um pouco mais abaixo do restante do texto. E o contrário acontece com o sup, que ele vai também diminuir o tamanho do texto, só que esse texto vai ficar alocado um pouco acima do texto, do restante do texto em HTML. Vamos ver um exemplo dessas tags sendo utilizadas. Aqui eu tenho uma página em HTML. Então eu tenho aqui o cabeçalho dessa página, PG Teste 1. Essa tag meta, que eu defino o char7 e o tf8, quando eu uso essa tag, quer dizer que eu estou usando acentuação no meu código. Então, para o navegador entender essa acentuação, é necessário que eu defina qual tipo de char7 que eu vou utilizar. E no caso, o nosso aqui, que a gente escreve em português, tem bastante acentuação, a gente normalmente utiliza o UTF-8. Aqui a tag de corpo da minha página, então é aqui que está o escopo do que vai aparecer na minha página. E aqui eu dei um exemplo da utilização dos títulos. Como eu havia dito, vai do H1 ao H6, de mais para menos importante. Então, a utilização desses títulos, nós vamos ver qual o resultado, como fica escrito esses títulos, como eles ficam na nossa página. Aqui a gente tem o resultado de como esse título aparece para quem está navegando na nossa página. Então, o título 1 está aqui.
O título 1 é o H1. H1, título 1. Então, esse é o título mais importante. Seria o primeiro título do meu texto, o título mais importante do meu texto. Vocês podem ver que ele fica bem maior que o restante dos outros títulos. E aí, em ordem decrescente, de importância e de tamanho. O H6, que é o título 6, é o título menos importante. Vocês podem observar também que o que vai escrito no meu HTML é só o que está dentro do escopo da tag. Então, esse H4, eu estou marcando, por exemplo, que é para aparecer no estilo de título 4. O que acontece aqui é que ele aparece conforme eu marquei no texto em HTML. Outro exemplo agora. Nesse exemplo, a gente vai usar o H2 para o título. Esse título eu chamei de título mesmo. Então, o que vai aparecer lá na minha página? Esse escrito aqui, título. E eu usei a tag P, de parágrafo. Então, tudo que tiver dentro do escopo dessa tag que eu abri P, para essa tag que eu fechei, vai ser um parágrafo do meu texto. A partir do momento que eu abrir outra tag P, eu estou abrindo outro parágrafo. Dentro desse parágrafo, eu posso pular linhas. É diferente abrir um novo parágrafo do que pular uma linha. A gente vai ver no exemplo qual é o resultado disso na página web. Então, aqui eu tenho um parágrafo com um texto e outro parágrafo com um texto, uma pulada de linha e outro texto. Vamos ver qual é o resultado disso na nossa página. Primeiro título, H2, está aqui. Parágrafo de texto. O primeiro parágrafo que eu marquei está aqui em cima. O segundo parágrafo são essas duas linhas. Só que vocês podem observar que ele pulou uma linha aqui. Então, a tag BR ela faz isso. Ela não gera um novo parágrafo. Ela simplesmente pula para a linha de baixo. Se por um acaso eu usar 2, 3, 4 tags BR seguidas, ele vai pular várias linhas, vai ficar um espaço em branco entre um texto e outro. Efeitos no texto. Existem algumas tags para a gente criar alguns efeitos e marcar o nosso texto para destacar algum item, algum pedaço do texto. Primeiro, para a gente sublinhar o texto, a gente pode usar a tag ins ou a tag U. Qual a diferença das duas? Nenhuma. As duas tags vão nos trazer o mesmo resultado. A gente vai ver mais à frente um exemplo usando as duas tags e vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Mesma coisa acontece com o negrito. Eu posso usar a tag strong ou posso usar a tag B. A tag B ela é das versões mais antigas do HTML. E a tag strong é da versão mais nova. O mesmo acontece com o U e o ins. Só que o B e o U continuam sendo entendidos pelos navegadores. Então, no caso da gente usar B ou usar strong, usar U ou usar ins, vai dar na mesma o resultado. Vai ser o mesmo resultado na nossa página. Para itálico, a gente usa a tag I. Então, a gente está marcando que do início da tag até o fechamento da tag, o que tiver ali dentro vai ser exibido em itálico. Essa tag del, ela serve para o texto aparecer com um risco no meio, um taxado que a gente fala. Da mesma forma que ele está aparecendo aqui. E essa tag mark, o texto aparece em uma cor um pouco mais brilhante que a cor normal para esse texto ser destacado no texto. Esse pedaço que a gente está marcando vai ser destacado do restante do texto. Ele vai ficar numa cor um pouco mais brilhante. Essas são as principais tags de efeito de marcação de texto no HTML. Vamos ver como que isso se comporta
na página. Então aqui eu tenho o código da minha página HTML. Vamos nos preocupar só com o que está aqui dentro do body, dentro do corpo da página. Aqui eu coloquei um título em H2 que informa que o que vem abaixo é um texto em negrito. E aqui eu utilizei a tag strong para marcar esse texto aqui. Este texto está em negrito usando a tag strong. E fecho a strong aqui. Depois eu pulo uma linha e coloco um texto utilizando a tag B, que também serve para deixar o texto em negrito. Então aqui tem mais um texto utilizando a tag B. E a gente vai ver a diferença depois na hora do resultado exibindo a página. Depois disso eu coloco mais um título H2 também, que o texto que vem abaixo é um texto sublinhado. E novamente eu utilizo as duas tags do sublinhado, tanto o ins para marcar um texto sublinhado, quanto o U. E vamos rodar essa página no navegador para a gente ver qual o resultado que ela nos traz. No caso, estes dois aqui são os títulos. Então, eles estão marcados com a tag H2. Nessa primeira linha aqui, depois do primeiro título, este texto está em negrito usando a tag strong. E a linha de baixo está em negrito usando a tag B. Não há diferença alguma. No resultado, as duas frases estão em negrito e são exibidas da mesma forma. O mesmo acontece com a tag ins e a tag u. Não há diferença, esses textos são exibidos da mesma forma também. Outro exemplo, superscript, né, que é o superscrito, e o subscrito. Eu marquei com sup e sub só uma parte do texto, para a gente poder ver na mesma linha esse texto sendo deslocado para cima ou para baixo, dentro de parágrafos. Então aqui, este pedaço do texto é um parágrafo. Este outro pedaço do texto continua sendo o mesmo parágrafo, só que ele está marcado com a tag sup. Então, como vocês podem observar, ele diminui um pouquinho o tamanho da fonte e eleva a localização do texto. Aqui embaixo também. Toda essa linha é um parágrafo só. Só que este pedaço da frente está marcado com sub. Então, é só a gente observar que esse texto diminuiu de tamanho e está um pouco abaixo do restante do parágrafo. Vamos passar agora para as tags de links. Bom, para que servem as tags de links, né? A gente consegue, com essas tags, alterar a visualização do nosso navegador de uma página para outra. A gente vai navegar entre as páginas de um site, ou até navegar para outros sites. Outra coisa, os links podem apontar para um arquivo que você precise baixar também, fazer um download, você usa um link para aquele arquivo que está no servidor. Bom, aqui uma tag de link em HTML. Só a abertura dessa tag, tá? Propriedade de referência. É a principal propriedade da tag de link. A tag está aberta aqui, tag A de anchor, de âncora. E essa propriedade href faz a referência para onde eu quero que esse link me leve quando eu clicar nele. Então aqui eu coloco o endereço da web ou um outro arquivo do meu site ou um outro arquivo pode ser um arquivo HTML, pode ser qualquer outro tipo de arquivo. Se for outro tipo de arquivo, o navegador vai pedir para eu fazer o download desse arquivo. Então eu uso o link para tudo isso.
Aqui o caminho do HTML ou de algum outro site fica entre aspas duplas nessa tag. Vamos dar uma olhada num código de exemplo de um link. Bom, tem um título aqui, eu usei o H1, mudança de página. Esse é o título do meu documento. Do meu documento não. O título do documento é página teste 2. O título do meu texto, do meu corpo, é mudança de página. Que é o que eu vou estar fazendo nesse exemplo. Eu vou mudar de uma página para outra. Eu abro um parágrafo e dentro desse parágrafo eu tenho um link. Então eu abro uma tag A. Essa tag A ela precisa ter uma propriedade. A propriedade, no caso, href, vai falar para onde que eu quero que esse link aponte. Eu tenho esse código HTML desse arquivo teste02.html, só que eu tenho outro arquivo no meu site chamado teste03.html. E eu quero que ele seja exibido na hora que eu clicar nesse link. Depois que eu abrir a tag A, eu digito um texto, que é o texto que vai aparecer na hora de eu exibir esse link na página. Depois desse texto eu fecho a tag A. Aí eu fecho o meu parágrafo também. Meu parágrafo só vai ter esse link. Vamos ver qual é o resultado dessa página. Me gerou uma página com um título, mudança de página, e um link. Ir para teste 03. A partir do momento que eu clicar nesse link, essa página que está sendo exibida, teste 02, vai passar a exibir a página teste 03. O navegador vai chamar essa página para mim. Quando a gente coloca o mouse em cima de um link e fica com essa mãozinha, podem observar que aqui embaixo, no navegador, a maioria dos navegadores, aparece o endereço da onde esse link está apontando. A partir do momento que eu cliquei, chegamos. Chegamos aonde? Na página teste03.html. Essa página teste03 tem um link também, que volta para a página teste02. A partir do momento que eu clicar nesse link, ele vai recarregar para a minha página 02. O código desta página teste03 é basicamente o mesmo da teste02, só muda o apontamento do link. Que aqui ela estava apontando para teste03 e essa está apontando para voltar para o teste02. Tags de imagens, inserção de imagens nos sites. A tag de imagem, inserção de imagem, é a tag IMG. A tag IMG tem uma propriedade que é a mais importante das propriedades de imagem, que é a propriedade src, que vem de source, de fonte. Qual é a fonte dessa imagem? Então aqui eu coloco o caminho da onde está essa imagem. Esse caminho pode ser dentro do meu site, do meu servidor, pode ser dentro de outro site, pode ser qualquer imagem que esteja na internet. E essa imagem vai ser exibida no local onde eu coloquei essa tag. O resultado daquele código anterior vai me trazer uma imagem no corpo da página. Vocês podem ver que eu tenho no meu corpo só essa tag, IMG. Eu só tenho essa tag no meu corpo. Quando eu exibir a minha página, ele só vai me exibir essa imagem. Eu posso usar essa imagem junto a textos, dentro de tabelas, eu posso colocar essa imagem, por exemplo, como sendo um link. Quando eu abro a tag link, em vez de eu escrever um texto, ir para a página 3, por exemplo, eu posso colocar uma imagem, uma tag IMG. E aí, quando eu clicar nessa imagem, ele vai me carregar a nova página. Então, a imagem ela é bem flexível, a gente consegue colocar ela em qualquer lugar da página. Aqui um outro exemplo
de inserção de imagens. Agora com algumas propriedades a mais. Eu tenho uma tag H1 com o título Inserção de imagens. E eu tenho uma tag IMG. Qual que é o source dela? Qual que é a fonte da imagem? A imagem que está na mesma pasta, porque eu não coloquei caminho, chama ENIAC.jpg. ENIAC foi o primeiro computador que foi inventado. Então, é uma imagem do primeiro computador. E ela tem essas duas propriedades, height e width. O que significa isso? Height em inglês é altura. E width, largura. Então, aqui eu estou definindo como que eu quero que essa imagem seja exibida no meu site. Bom, ela vai ter a altura de 305 pixels e a largura de 400 pixels. Pixels é cada pontinho da tela do monitor. Então, ela vai ter uma altura de 305 pontinhos e uma largura de 400 pontinhos. E depois disso, eu tenho um parágrafo com um texto em itálico. Vamos ver o resultado dessa página. Aqui eu tenho o título, inserção de imagens. Tenho a foto do ENIAC. Vocês podem ver que é um computador gigante. E um parágrafo com um texto em itálico. Tudo aquilo que eu marquei no código, em HTML, reproduzido, executado por um navegador, me deu essa página como resultado. Vocês podem ver que eu defini a largura e a altura da imagem para ela se ajustar na página. Isso não quer dizer que essa imagem vai ficar mais leve se eu diminuir ou mais pesada se eu aumentar essa imagem. No HTML a gente não consegue processar a imagem. Então, se eu tenho uma imagem gigante, que é muito lenta para ser carregada no site, e eu inserir ela com o IMG, e falar, não, ela é muito grande, eu vou inserir ela pequenininha para o site carregar mais rápido. Isso não vai acontecer, porque ele vai carregar a imagem grande, mas vai exibir ela num tamanho pequeno. Então, a gente não resolve esse problema das imagens pesadas com HTML. Falar um pouquinho das tabelas. Formatação de tabelas no HTML. Tomar uma aguinha. A tag table inicia uma tabela. Essa propriedade border igual a 1, eu estou marcando que eu quero que a borda dessa tabela seja de tamanho 1. Até para a gente poder ver as linhas e as colunas dessa tabela que a gente está criando aqui. A tag tr vem de table row. Row é linha. Então, cada tag que eu abro, tr, ela abre para mim na tabela uma nova linha. A tag table, vocês podem observar que vem daqui até aqui embaixo. Toda a tabela tem que estar dentro do escopo da tag table. Abri uma tag tr, ou seja, abri uma linha na minha tabela. Tudo que tiver dentro desse escopo vai fazer parte da mesma linha. Então, aqui nessa tabela eu tenho 1, 2, 3 linhas. 3 linhas na tabela. Bom, e a tag td é a tag de coluna. Vocês devem estar se perguntando, como que eu tenho uma coluna na primeira linha da tabela e 2 colunas nas demais? Porque eu estou usando essa propriedade, colspan igual a 2. Colspan igual a 2 quer dizer que essa coluna vai ocupar o espaço de 2 colunas. Essas outras tags td não têm propriedade alguma, então elas vão ocupar o espaço de uma coluna só. Aqui é uma tabela de carros. Então a gente tem o carro em uma coluna e o ano na outra coluna. A primeira linha vai ter
uma coluna só que vai ocupar o espaço de duas, com o texto carros. Vamos dar uma olhada como que ela se comporta. Vocês estão vendo que a gente tem, na primeira linha, carros, ocupando duas colunas. Na segunda linha e na terceira eu tenho as duas colunas, uma com o nome do carro e outra com o ano. Aqui, voltando no código, a gente tem a primeira coluna com o nome do carro e a segunda coluna com o ano do carro, para ambos os carros. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui agora a gente vai fazer um exemplo da tabela que ocupa duas linhas, da célula da tabela que ocupa duas linhas. Primeiro, eu tenho uma tabela com borda 1, do mesmo jeito que a tabela anterior, para ficar aquele desenho bonitinho da tabela. Na primeira linha, eu tenho duas colunas. Normal. Uma coluna escrito carros e a outra coluna escrito palio. Só que essa primeira coluna, ela tem a propriedade row span. Row span igual a 2. Quer dizer, essa coluna vai ocupar duas linhas. As demais não. Vamos ver qual é o resultado disso aqui. Então, primeira coluna ocupando duas linhas. As demais não estão ocupando duas linhas, estão ocupando uma linha só. Então, deu para ver a diferença entre o row span, ou co-span, co-span de coluna, ou seja, coluna ocupando dois espaços. Poderia ser 3, poderia ser 5, poderia ser quantos fossem necessários. Ocupando dois espaços. Para a gente poder formatar a tabela de forma mais natural. E aqui, a linha ocupando dois espaços. Se eu tivesse aqui no caso, uma tabela em que eu tivesse 50 carros, e eu quisesse deixar essa coluna única. Essa propriedade row span teria que ter o valor de 50. Diferentemente dessa primeira tabela. Se eu tivesse 50 carros aqui, seguidos do ano, essa primeira linha poderia continuar ocupando dois espaços. Só que se além do carro e do ano, eu tivesse a marca, eu tivesse a placa, então cada propriedade que eu tivesse a mais do carro, nesse caso dessa tabela, eu teria que aumentar aqui o co-span. Tá certo, pessoal? Então, para tabelas, a gente usa esse co-span, row span, para formatar ela de forma a se adequar à nossa necessidade. Eu poderia também, dentro dessa tabela, ao invés de colocar um texto, colocar uma imagem, poderia colocar um link, poderia colocar o que eu quisesse dentro dessa tabela. Ela serve mais para diagramar, para organizar nossos dados na página em HTML, certo? Muito obrigado, até a próxima. Olá pessoal, vamos fazer as atividades da 6ª aula de Tecnologias Web. Primeira atividade. Dê um exemplo de um link para a página do Google. Vamos montar esse link aqui embaixo então.
tag A de âncora. E aí eu quero abrir a página do Google. Então qual que vai ser a propriedade de referência? Vai ser o endereço da página do Google, que é esse aqui. Por que eu tenho que colocar o http://? Porque eu estou saindo do meu site. Sempre que eu estiver fazendo um link para um site que não é o meu, que não está no mesmo domínio do meu site, eu preciso colocar o endereço completo, inclusive o protocolo. Senão ele vai procurar alguma pasta chamada www.google.com.br dentro do meu site e não vai ter. Aqui o texto que vai aparecer. Clique aqui. E o fechamento da tag. Isso vai me gerar o quê? Uma página em HTML ou uma parte de uma página que vai ser um texto escrito clique aqui. Quando você clicar, ele vai para a página do Google. Correto? Vamos para a próxima atividade. Quais são as tags de título de HTML? Bom, as tags de título vão de H1 a H6. De mais importante para menos importante. Então o H1 é mais importante do que o H6, do que o H2 e os outros também. E assim vai. Ordem decrescente de tamanho e importância. Terceira atividade. Qual a utilidade da propriedade co-span na coluna de uma tabela? Co-span. Co-span vem de coluna. Então, cada célula da tabela ocupa um espaço pré-definido. Se eu utilizo alguma propriedade para alterar esse padrão, como por exemplo a co-span, vai formatar minha tabela de outra forma. Então, a utilidade é ocupar mais de uma coluna. Mais de uma coluna da minha tabela. Sempre assim. Ela já é por padrão, ocupa uma coluna. Quando eu quiser que ela ocupe mais de uma coluna, eu uso co-span e aí eu passo no valor quantas colunas eu quero que essa tabela ocupe. Que essa célula ocupe. Quarta questão. Qual a propriedade que indica o caminho do arquivo de imagem a ser inserido na página HTML? Vocês lembram que a tag IMG é a tag que a gente usa para inserir uma imagem na página HTML. Agora tem uma propriedade, que já está aqui, que é a SRC, que vai indicar qual é a fonte da imagem que a gente quer exibir. Ou seja, aonde está o arquivo de imagem que nós vamos exibir. E dentro da SRC a gente pode colocar o caminho dessa imagem, estando dentro do nosso site, no nosso servidor, estando em qualquer página web. Então eu consigo exibir dentro do meu site uma imagem que vem de outro site. Basta eu colocar na SRC o endereço completo dessa imagem. http://, o site da pessoa, aí a gente vai colocando o endereço completo dessa imagem. Até o nome dela, ponto, a extensão. Por exemplo, se for eniac.jpg. Então, www. Aí o site em que ela está, /imagens, por exemplo, /eniac.jpg. Tudo isso na propriedade da tag SRC. Quinta e última questão. O que acontece se a tag BR for utilizada várias vezes seguidas? Então, para a gente pular várias linhas em uma página HTML, então a gente está escrevendo um texto e a gente quer dar um espaço em branco. Ou, do nosso texto, a gente quer dar um espaço maior para que seja inserida uma imagem. Um dos recursos é usar a tag BR várias vezes seguidas. Então ela vai pulando as linhas e deixando espaço em branco na nossa página. Tá certo? Bom, essas foram as atividades. Muito obrigado.